A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu venho em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, para lhes trazer uma mensagem de fé, de poder, de restauração, de perdão, de misericórdia, de salvação e livramento de uma das coisas que mais destrói, como vimos no primeiro vídeo a respeito desse assunto do adultério, que mais destrói dentre tantos, mas esse daí ele se ressalta, porque está espalhado de tal forma, matando, roubando e destruindo, amando do inimigo. Então eu peço que você preste muita atenção nessa mensagem, porque o meu Deus, o Senhor, Ele vem através deste programa trazer esta mensagem a você que me ouve. Não é à toa. Você não chegou aí à toa na frente desse monitor agora, dessa televisão, para assistir esse vídeo, essa mensagem. Foi Deus que trouxe você até aí. Não duvide disso. Hoje mesmo, eu ia fazer outra obra e dedicar ao Senhor Deus. E antes disso, eu, em oração, consultei e Ele falou, vá pregar. Ora, se meu Deus falou pela palavra que era para eu ir cumprir esse ministério, combater esse bom combate, é porque existe alguém muito especial para Deus, que Ele ama muito, que precisa ouvir uma mensagem para vencer esse adultério e não ter um fim que Deus não deseja que tenha. E essa pessoa é você que está me ouvindo. Tenha esse zelo diante de Deus. Meu Deus, se Deus me colocou aqui, se esse homem de Deus está sendo usado para me dizer que essa mensagem é para mim, então eu vou me inclinar a ouvir essa palavra. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem grandes coisas para mim. Olha, meu amigo, minha amiga que me ouve, não é pequena a parcela de pessoas que se encontram nessa prática chamada adultério, esse pecado. E é um pecado que, no dia do juízo, ele não tem uma maneira da pessoa ela ser absolvida. Não existe. Por quê? Porque a palavra mesmo cita que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A palavra também diz que aquele que adultera é falta de entendimento. Aquele que adultera com a mulher é falta de entendimento, destrói a sua própria alma aquele que o faz. Provérbios 6:32. Depois você medita. Pega a sua Bíblia com calma e medita a respeito disso. Mas o que eu venho hoje aqui é lhe trazer uma palavra para que você saia dessa situação. Eu não sei quantos anos você está nessa situação. Eu não sei como é que você entrou nessa situação. Mas uma coisa eu sei, eu creio, que se você ouvir essa palavra hoje e colocar em prática aquilo que Deus, pela palavra, falar ao seu coração, o Senhor, meu Deus, vai te salvar, vai te limpar e vai te tirar desse emaranhado que tem feito a sua vida ser uma vida de tristeza. De repente, na frente de todos os amigos das pessoas, existe aquele sorriso, ha-ha-ha, para lá, para cá, mas no fundo, só Deus sabe como o coração daquele que está no adultério e a mente dessa pessoa anda oprimido, cheio de preocupações, às vezes tendo que contar uma mentira para tampar outra coisa por ali. E a vida vai passando cada vez mais oprimida, cada vez mais os recursos indo embora e a pessoa se vendo numa situação sem saída. Mas hoje Deus vai lhe dar a porta. Que porta é essa? Jesus Cristo. E se você entrar por essa porta, você entrará e sairá e encontrará pastagens. Como uma ovelha sai alegre, né, para pastar com seu pastor e retorna segura, você vai andar assim com o Senhor. Abra sua Bíblia para nós meditarmos no livro de João, Novo Testamento, no capítulo 8. Vamos meditar numa passagem muito conhecida
mas eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações através desta palavra. Então, nessa mensagem, João 8, a partir do versículo 2, diz assim, João 8, 2, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, irmãos, vamos começar a meditar nessa situação que a palavra de Deus nos traz. O Senhor Jesus, ele tinha ido ao templo cedo. E nesse dia que ele estava ali no templo, ele se assentou e estava ensinando. E muita gente foi naquele lugar. Foi tanta gente naquele lugar que a Bíblia diz que todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. Então todo o povo estava ali, era muita gente naquele lugar. Imagina um lugar assim, um templo, né? De repente você não conhece, assim como era o templo, de Salomão, porque aqui era o templo que foi edificado outrora por Salomão, e tinha sido derribado e reedificado novamente nas mesmas características e condições, refizeram aquele templo. E Jesus estava naquele templo, refeito. E ele estava ali com um propósito, ensinar. Então hoje aqui, através da palavra de Deus, usando-me, o Senhor Jesus ele está ensinando mansamente. Quando vocês têm um lugar assim com muita gente, mas que o mestre, aquele que está ali ensinando, ele se assentou para ensinar, a gente entende a partir dessa palavra que as pessoas estavam ali inclinadas para ouvi-lo, inclinadas a buscar a Deus, a beber da fonte das águas vivas, que é a palavra de Deus que estava saindo ali, jorrando como uma fonte para a vida eterna, para todas aquelas pessoas ouvirem. Então eles estavam ali sentadinhos, todos ali, e fazendo o quê? Prestando toda a atenção na palavra. Ora, um local assim é um local abençoado, irmão, para você ouvir a palavra de Deus. Ao contrário, quando está difícil a coisa, aquele que é o preletor que está ali falando, ele pede silêncio, ele gesticula, ele anda para lá e para cá e tal, tenta controlar a multidão. Não, ali era diferente, era outro ambiente, era um ambiente inspirado pelo Espírito Santo, onde Jesus estava assentado, ensinando. A Bíblia diz, todo o povo que estava ali, era muita gente. Você agora conseguiu imaginar esse cenário? É um cenário bonito, É um cenário de paz, é um cenário assim de equilíbrio, é um cenário que traz assim, uma mensagem nele mesmo de quê? Uma mensagem de calmaria, de tranquilidade. Assim deveria estar a vida de muitos, assentados, ouvindo a palavra, sendo cheios da fonte das águas vivas, mas não está assim. E por quê? A palavra de Deus diz, há caminho que para o homem parece caminho bom, mas o seu fim são caminhos de morte. E aí quando a pessoa entrou por aquele caminho que a princípio parecia bom, e ela começa a perceber que aquele caminho, na verdade, é um caminho de morte, para alguns não dá nem mais tempo e vem a morrer mesmo nessa situação. Não somente fisicamente, a carne vai ser destruída de alguma maneira, uma doença, como através do pecado vai provar a segunda morte, que é ser separado eternamente de Deus. E para esses que começam a perceber que esse é um caminho de morte, mas não consegue mais, pelas suas forças, pela sua capacidade, sair desse caminho, então essa pessoa começa a viver uma vida atribulada. É uma vida de sofrimento. Às vezes ninguém está vendo, mas ela sabe o sofrimento que ela está passando,
naquela prática que é o adultério. Às vezes ninguém sabe, ou às vezes sabe, e vem a ser publicamente uma coisa, né, que vem a ser de domínio público, todo mundo sabendo, e vexatória a situação. E aí até piora, ela fica mais perturbada ainda. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa viva uma vida de paz, uma vida assim calma, tranquila, uma vida onde você pode estar numa multidão de situações, mas está tudo ali harmoniosamente bem funcionando e você está naquela tranquilidade. Ali estava Jesus assim. Era uma multidão de pessoas ali ao redor dele, mas naquela paz, naquela tranquilidade, inclinados a ouvir o Mestre, o verdadeiro Mestre. Meus irmãos, que bênção! Aí o que aconteceu? Nesse cenário que você imaginou, bonito, né? Às vezes a gente gostaria de estar num local assim, né? Que tem vivido tão diferente disso. A gente, quando imagina, a gente até gostaria, poxa, como eu gostaria de estar num ambiente, né, assim, tão calmo, mesmo com tantas pessoas, assim, todo mundo silencioso, ouvindo ali, provando do melhor de Deus, a sua água viva. E ali estava Jesus. E através dessa palavra ele está chegando até você, convidando você, que está me ouvindo agora, a beber dessa água viva. E você nunca mais vai ter sede. Você de repente começou a beber de outra coisa e você tem sempre sede, né? Mas ele te convida agora para você não ter mais essa sede. Não digo só a natural, não, de saciar. Eu digo aquela sede na alma. Aquela sede no teu espírito. Só Deus sabe que sede é assim, coisa profunda. Mas ele te convida agora para você saciar essa tua sede para sempre. Olha que coisa forte. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesse cenário deliciante de Deus, de repente aconteceu uma coisa até inusitada, né? Porque você, de repente, num cenário calmo desse, você, de repente, ali virar um tribunal, um juízo, é uma mudança muito abrupta, né? Cuidado com as situações onde você está na paz, numa calma, e de repente, abruptamente, a coisa muda. Tem uma virada assim para pior. Por trás disso aí tem um inimigo, irmão. Não tenha dúvida disso. Você está naquela paz, Deus está com você ali, você sabe que Deus está ali te ensinando, você está calmamente andando com ele, de repente tem uma guinada negativa, uma coisa, uma mudança de cenário para pior. Pode saber que o inimigo está ali por trás. Irmã, saiba que o inimigo está por trás dessa mudança de cenário na sua vida. Essa guinada negativa, nesse visual que você contempla agora e diz, puxa, estava assim, agora está uma coisa estranha, está uma coisa ruim, está uma coisa desagradável, está uma coisa diferente. Mesmo sendo o mesmo ambiente, a mesma, né, aparentemente, mas está diferente. O inimigo está aí por trás, trabalhando. Observa só. Então no versículo 4, antes disso, no 3, olha quem era. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então observe, irmão, o seguinte, ali se apresentaram pessoas que eram extremamente religiosas na época. Escribas e fariseus. Então o que é? Os escribas eram aquelas pessoas doutas nas escrituras sagradas. Copiavam as escrituras de tal maneira que há quem diga que até as manchinhas que existiam nas escrituras eles repetiam, né? Então se pegasse o original como uma xerox, né? Você coloca ali uma xerox, aquela manchinha que está ali no papel ela não reproduz. Eles faziam assim, para você ver como era o rigor, né? Eles eram rigorosos e tal. E por muito fazer isso, conheciam as escrituras, onde estava e tal. Mas conhecia a letra. E a palavra de Deus diz que a letra mata. O Espírito é que vivifica. Então eles conheciam. E também estavam os fariseus. Aqueles que eram pessoas aparentemente
ordenadas, né? Eles estavam assentados na cadeira de Moisés, mas não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. Ao contrário, eles naquele momento, observem, irmão, como é que são as coisas, né? Naquele momento, naquela calmaria, o mestre ensinando, de repente eles veem com uma mulher pega em adultério. Você imagina como é que ela chegou ali, irmão? Aquela mulher, ela foi pega em adultério, flagrante, eles levaram ela arrastada para lá. Ela não foi assim por livre e espontânea vontade, não. Eles levaram do jeito que deu, né? Imagina como é que foi esse jeito. Aí ela chegou daquele jeito ali, irmãos. Agora você não acha uma coisa estranha? Aqueles que eram os rigorosíssimos religiosos, que deveriam estar exercendo o ministério, dando exemplo, conduzindo o povo de Deus à proximidade de Deus, de repente, num momento de pregação da palavra de Deus, onde o povo todo estava ali reunido, naquela santidade, buscando a Deus, naquela paz, de repente eles trazem uma mulher daquele jeito, não quiseram nem saber, levaram para ali. Cuidado com os interesses do coração. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele nos revela, Ele nos mostra, Ele nos dá o espírito de discernimento. Então, naquela situação, irmão, que antes era aquela paz, aquela pregação da palavra, o ensino da palavra, de repente veio aqueles escribas e fariseus trazendo a mulher pega em flagrante adultério. Eles trouxeram ali com urgência, porque interromperam o momento de ensino da palavra. Que urgência era essa que eles tinham, a ponto de pegar essa mulher e expor na frente de todo o povo daquele jeito, e chegar naquele momento interrompendo tudo que estava sendo feito ali naquele local, para colocar diante de Jesus aquela mulher, com que intenção? Era justiça? Era executar a lei? Era buscar em Jesus uma resposta espiritual para aquilo que tinha acontecido com aquela mulher, com a vida dela, com a família? Nós vamos ver o que eles foram fazer com essa mulher ali, meus irmãos. Preste atenção. E no versículo 5, eles já chegaram até colocando a lei. Então, entenda que, de repente, como falei anteriormente, aquele que era um momento de ensino da palavra, numa paz do Senhor, né? Jesus estava ali, na própria paz do Senhor, de repente virou um tribunal. E eles lançando logo a lei para cima de Jesus. Preste atenção. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí a palavra de Deus nos revela, dizendo assim: isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. Então, irmãos, preste atenção. Aquela mulher foi levada ali, não foi, como eu disse anteriormente, perguntando, né? Não disse, eu perguntei para você começar a meditar. Foi para juízo? Não. A Bíblia fala que não. Foi para que a lei fosse executada? Não, não. Foi para que eles descobrissem espiritualmente por que aquilo sucedeu? Não, não. A palavra de Deus revela que eles levaram aquela mulher ali. Expuseram aquela vida ali. Expuseram ela socialmente ali. Expuseram ela de toda forma ali. Deixaram ela envergonhada daquele jeito que ela se encontrava, porque levaram ela do jeito que pegaram no ato. Levaram ela daquele jeito. Com as roupas, as vestes daquela forma. Levar, se é que, né? Como é que chegaram essas vestes ali? O fato é, irmãos, que foi levada aquela mulher ali à presença de Jesus, na frente de todo o povo, para tentarem ao Filho de Deus. Que coisa, né, irmãos? E aquele que está no adultério, irmão, não sabe o perigo que está correndo. Deus me fez lembrar dessa palavra, porque ele já tinha me dado esse ensino. O que está no adultério, irmão,
às vezes para ele parece que nada vai acontecer, que ninguém vai descobrir. Mas mais cedo ou mais tarde, nem que seja no dia do juízo, ele vai ser levado de roldão. Vai ser como aquela enxurrada, já viu? Que ela sai levando tudo. Ou seja, aquela mulher, ela estava na prática do adultério. E muita coisa meditando nessa palavra a gente começa a perceber, apesar da palavra não dizer diretamente. Como olha só, como os escribas e fariseus, eles procuraram alguma coisa para tentar Jesus, de alguma maneira, eles ficaram esperando. E quando a mulher foi pega em flagrante adultério, eles levaram imediatamente ela ali. Ou seja, irmão, ou irmã que me ouve, aquela mulher que estava em adultério, ela na realidade foi usada para um outro fim do maligno, que não era propriamente acabar com ela, mas através dela, de colocar ela ali naquela situação, queria colocar Jesus, o autor e consumador da nossa fé, colocar ele de uma maneira que viesse a pegar ele em alguma palavra para poderem acusá-lo. Você entendeu? Em outras palavras, aquela mulher ela foi levada ali, mas não foi por aqueles homens, mas não foi propriamente pelo que ela estava fazendo. Foi porque eles usaram o que ela estava fazendo para tentarem a Jesus. Então essa é a advertência, essa é na realidade um aviso adicional para aquele que está na prática do adultério. O maligno, ele um dia vai querer fazer alguma coisa e vai usar quem ele pode, que não está debaixo das asas do Altíssimo. Ele vai tentar usar essa pessoa que está no adultério. E assim foi com essa moça. Ela foi levada lá, usada pelo maligno que estava usando aqueles homens para tentarem a Jesus. Vamos continuar. Mas Jesus, preste atenção nisso, é importante também. O dia que te trouxerem uma situação assim de relâmpago, assim, de repente, você estava ali naquela sua paz, tal, no ambiente de trabalho, com a sua família, não sei, na sua vizinhança, e de repente te trazem assim um problema assim, e ficam te apertando para falar logo e tal. Fique nessa paz de Jesus. Ele não saiu falando qualquer coisa, não se precipitou, muito pelo contrário. Ele ficou ali escrevendo na terra, Deus sabe o que. E aí escrevendo, meditando, vendo tudo que estava se passando ali, Deus revelando a ele. Tudo. Jesus sabe tudo. Jesus sabe o que está no meu coração. Jesus conhece tudo que está no nosso coração. Ele sabe o que passa pela nossa mente. Os desígnios, ou seja, aqueles planejamentos anteriores aos atos no coração, ele já conhece. Ele sabe tudo. Ele sabia tudo que estava ali. Estava e patente para ele. Completamente descortinada aquela situação para Jesus. Mas aqueles homens insistiam com ele ali. Insistiam. Deixa que insista, amigo. Deixa que insista, amigo. Fique na sua posição até você ter de Deus uma palavra ou uma direção para você agir. Diga graças a Deus. Nunca na sua vida haja precipitadamente. De repente o inimigo vai criar uma situação para colocar você assim, supetão. Ou você fala ou não sei o que. Não. Fique na sua posição. Eles vão insistir. Eles não vieram ali para passear, não. Eles, como insistiram com Jesus, eles vão insistir. Mas até que você tenha de Deus uma palavra e uma direção, permaneça na mesma obra que você inclinou-se a fazer. Jesus se inclinou a fazer até uma coisa simples, né? Escrevendo ali na terra. Ali. E insistindo. Na frente de todo mundo, aquela moça naquela situação. Mas Jesus ali, tranquilo, escrevendo na terra.
Como eles insistiam, às vezes é bom esperar passar, hein? Para não se precipitar. Como eles insistiam, aí a palavra de Deus diz no 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Então eles estavam perguntando a Jesus direto, insistindo. Então, Jesus, como é, Jesus? Então, Jesus, o que você vai dizer, Jesus? E assim, Jesus? Como eles insistiam, ele endireitou-se, já tinha a palavra, já tinha a direção, e ele então deu aquela palavra. Que palavra foi essa? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que é uma pedra, né? Aquela mulher ia morrer. Você tem uma ideia, né? Ela ia morrer apedrejada, irmãos. O que é isso? É até difícil, né, a gente imaginar uma pessoa ela levando uma pedrada, duas, várias pedradas até o ponto dela morrer. Meditando assim, o que é um apedrejamento, né? É cada pessoa daquela jogar sobre aquela que é a condenada um peso de acusação. E aquela pessoa ela via morrer por todo o peso de condenação, até pior, é de condenação. De todo o peso de condenação, que cada pessoa que pega aquela pedra, ela não só acusa, mas ela condena. Então ela pega aquela pedra e joga aquele peso de condenação em cima da outra. Há pessoas nesse mundo sendo apedrejadas pelo inimigo dia e noite, na consciência, nas lembranças, no cheiro, no paladar, numa visão, o tempo todo aquele peso de condenação sendo lançado sobre ela. Por quê? Porque ainda aquilo que deveria ter sido acertado com Deus não foi. E esses inimigos não estão levando a pessoa diante de Jesus. Não, esses não. Esses estão apedrejando ela ali mesmo. Como muitas vezes outrora tinha acontecido. Mas naquela vez, especificamente, só porque eles queriam tentar Jesus, levaram ele na pessoa certa no nosso ponto de vista, mas na pessoa errada no ponto de vista deles. Porque se eles queriam encontrar o que o pai deles agrada, que é roubar, matar e destruir, eles não poderiam ter levado diante do autor da vida. Ele era a própria vida, irmãos. Levaram, glória a Deus, graças a Deus, diante da pessoa certa, ao nosso ponto de vista. Graças a Deus. Menos uma alma perdida. Então, meus irmãos, era o peso de condenação que se queria sobre ela. E é o peso de condenação que Deus quer tirar de sobre a tua vida que me ouve agora e que caiu no adultério. E que ninguém sabe. Ou que alguém saiba. Ou muitas pessoas sabem. Como o caso dela. No caso dela, irmãos, foi um caso assim, você imagina? Ela foi levada na frente de todo o povo. Então não havia uma maneira de depois ela dizer, não era bem isso para o cônjuge, né? E não se deve fazer isso. Ao contrário. Uma pessoa ela teve um encontro com Jesus. Uma pessoa ela recebeu aquela palavra de Jesus. E Jesus não a condenou. E Jesus a salvou de receber esse peso de condenação de muitos acusadores. Ela precisa ir no seu cônjuge e dizer, olha, eu caí, eu fiz, isso aconteceu, foi desse jeito, me perdoa. E abrir aquele... Ser sincero, pedir perdão. Por quê? Porque assim Deus vai tirar do meio da família também tudo aquilo que entrou.
Porque o inimigo, quando ele tem porta, ele não fica só destruindo a porta, não. Ele entra e ele faz a obra dele, que é matar, roubar e destruir. Então, quando a pessoa ela acerta o quintal fora, mas o interior da casa ainda tem os adversários, vai ter problema. Mas quando a pessoa ela acerta diante de Deus, o quintal como se fosse ela só, né? Só para você entender. E também o seu lar ela acerta, aí Deus pode operar em toda a parte, tirar aquele bando de espíritos malignos que entraram ali. E acabar com aquilo ali, porque senão a dissimulação vai continuar, a mentira vai continuar e não pode continuar. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Por isso não pode continuar. Por isso tem que ter um acerto, por amor àquela pessoa também. Porque habita confiadamente com a pessoa. Né? Confiadamente. Confia, poxa. Porque quando pensa na pessoa, lembra daquelas palavras do altar, né? Aqueles votos que se fazem. Uns até repetitivos, mas outros até a pessoa se inclina ali para escrever um voto tão bonito, né? Aí fala aquilo ali diante de Deus, porque ele é a testemunha principal ali, e diante dos homens, familiares, né? Estão todos ali ouvindo aquelas palavras e aquele cônjuge, ele lembra daquilo, né? Há uma aliança mesmo, ligado, isso está tudo ligado. A aliança representa isso, né? Essa ligação completa, né? Que se fecha em si mesma. É uma aliança. Então aquele cônjuge lembra disso, e habita confiadamente. Mas a pessoa está com aquela mancha, trazendo uma mancha para um leito matrimonial. Então ela precisa, diante de Deus, amar a Deus, ela se acerta com Deus. E amar o próximo como a si mesmo, né? E quem é mais próximo, senão depois vamos dizer, de você mesmo, né? Quem é mais próximo de você? Vem Deus, vem você mesmo, e quem é mais próximo? Seu cônjuge, meu irmão. Não tem ninguém mais próximo, porque Deus está... Se o Espírito de Deus está em você, o Espírito dele com o seu é um só. Então, olha, não tem ninguém mais próximo de nós quando nós temos o Espírito Santo. É o nosso Deus. Aí somos nós mesmos, né? Indo mais para fora, assim, né? E depois, é o cônjuge mesmo. É o cônjuge, porque depois, quando a pessoa tem uma necessidade grave, que os amigos todos desaparecem, quem fica segurando a barra ali é o cônjuge mesmo. Quem fica ali cuidando é o cônjuge. Quem fica ali madrugando é o cônjuge. Quem vai buscar pela pessoa lá na igreja, clamar a Jesus: meu Deus, salva meu marido, ou meu Deus, salva minha mulher. Liberta. É o cônjuge. Então esse próximo, ele precisa ter esse amor da pessoa chegar lá, né? E como essa mulher teve que fazer. Por quê? Porque ela, todo mundo ficou sabendo. Ah, no meu caso ninguém está sabendo, é melhor eu ficar calado. Não faça isso, porque nós temos uma multidão, a Bíblia diz, de testemunhas que estão nos observando, irmão. Você que pensa que ninguém viu, muitos viram. E no juízo, se não houvesse esse acerto, tudo será mostrado. Isso é muito sério. Mas ao contrário, quando a pessoa crê nessa palavra, e ela diz assim: puxa, ainda que eu passe por uma dificuldade, mas eu vou ouvir essa palavra e vou me inclinar a fazer aquilo que Deus falou pela palavra no meu coração. Eu vou lá. Eu vou lá me acertar com o meu cônjuge, eu vou contar para ele, e eu vou pedir perdão, e arrependido mesmo, e deixar o pecado. E através, veja bem, escuta você, hein, que recebeu essa palavra e vai se acertar com o seu cônjuge. Você vai mostrar para o seu cônjuge que você é leal através do seu esforço de lealdade. O que é isso, missionário Ricardo? Esforço de lealdade é o seguinte, irmão. Em toda e qualquer situação daí por diante, você, desde as coisas pequenininhas até as coisas maiores, se mostre leal. Isso é o esforço de lealdade. Enquanto todos estão olhando, né? Afinal de contas, olhar pode? Não, não pode. Aquele que atenta numa mulher, Jesus falou,
para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, até nos olhares, nas coisas mínimas, nas programações, no que se vê no vídeo, no que se vê no cinema, na televisão, tudo, irmão, você vai ser leal. E você vai mostrar para o seu cônjuge, irmão, ou irmão, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. E o Deus do céu vai fazer toda e qualquer feridinha no coração do seu cônjuge por causa daquela situação ser reparada. Ele vai mostrar que o nosso Deus, ele revela, ele mostra. Ele mostra o profundo e o escondido, ele mostra. E ele vai mostrar, quando você for nessa lealdade, ele vai estar mostrando para o seu cônjuge: olha o meu servo, olha a minha serva. E toda vez o seu marido, você, mulher que caiu, toda vez o seu marido vai ver você sendo leal e ele não vai mais ficar com o coração apertado. E ao contrário também, marido, você que caiu, você vai mostrar para sua mulher que você é leal e o coraçãozinho dela não vai mais ficar apertado. Vai ficar pulando de alegria. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, para continuar aqui, no versículo 8, novamente, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Só eles dois. Interessante, né? Como é que uma palavra poderosa pode derrotar um exército que vem a mando de Satanás? Pois é, o seu Deus, ele é poderoso para lhe fazer com que cada um que vem com peso de condenação lançar sobre você que caiu em adultério. Lançar esse peso de condenação fora e ir embora e te deixar ali sem a condenação e sem receber esse peso de condenação. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Só Jesus. Ele é poderoso, ele é o Salvador. Ele quer te salvar nesse dia. Ele quer te limpar, quer te aliviar, quer te tirar dessa situação vexatória, dessa situação de condenação, dessa situação de vergonha pública ou de vergonha íntima. Não sei onde está apertado o seu coração, a sua alma, quando ela está oprimida e destruída. Mas o meu Deus, o Senhor Jesus, Ele quer consertar, Ele quer restaurar, Ele quer sarar, Ele quer libertar e fazer com que você tenha uma vida e vida com abundância. Diga graças a Deus. Então, meu irmão, preste atenção, olha aqui. Você observou que Jesus falou aquilo, continuou escrevendo, e de repente, olha que interessante que aconteceu. E diz a Bíblia, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, eles não trouxeram a mulher para um cantinho, não, irmão. Entendeu? Os acusadores colocaram ela no meio. Havia um circo ali preparado por eles. Mas não era circo, não. Ali estava a pessoa do Filho de Deus. E ele acabou com toda aquela festa que eles queriam fazer ali. Acabou. Através do poder de Deus, que é o Evangelho. E disse mais, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Naquele momento, irmão, Jesus tinha acabado de escrever em terra, se endireitou e fez essa pergunta a ela. Mulher, olha só, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? A palavra de Deus diz, irmão, que o inimigo, o diabo, ele é um acusador. Então aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam representando quem? O inimigo. Apesar de serem pessoas, Jesus depois falou isso, né? Vós, fariseus hipócritas, né? Vocês têm o diabo, vosso pai é o diabo. Então ele clareou mais ainda mais à frente. Mais ainda ele explanou
como é que aquelas pessoas estavam para chegar ali naquele momento, né, de culto, daquele jeito, acusando uma pessoa, querendo apedrejar ela. Então o nosso Deus, ele pergunta onde que estavam os acusadores. Ou seja, aqueles que faziam o papel do diabo, onde é que eles estavam? E ainda perguntou mais, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Interessante, né? Então, o tempo em que Jesus ficou ali ainda escrevendo na terra, aquela mulher já tinha levantado, olhado para um lado, olhado para o outro. Por que você diz isso, missionário Ricardo? Porque quando Jesus perguntou para ela, ela imediatamente disse, ninguém, Senhor. A Bíblia não diz que ela procurou, né? E disse ninguém, não. A Bíblia diz ninguém, Senhor. Ou seja, ela já tinha reparado no poder de Deus agindo. Você, através dessa mensagem, você já está reparando no poder de Deus que está na palavra dele. O Evangelho é o poder de Deus agindo na sua vida, te convidando a sair dessa situação, a ter uma mudança definitiva, a ter um alívio, porque você está vendo um cenário terrível aí, irmão. Essas coisas que vêm na tua imaginação, essas opressões por causa dessa situação do adultério, ô irmã, essas coisas vão sair, uma a uma vão cair. Todos esses pesos de condenação vão ser lançados por terra, como aqueles homens lançaram aquelas pedras fora, um a um. E a Bíblia diz, olha que coisa interessante, né? Começar pelos mais velhos até os últimos. Né? Por que os mais velhos? Porque tem um saco maior, né? De bagagem, né? Mais tempo, com aquelas velhas bagagens que Jesus falou. Ninguém tem... olha só o que Jesus falou para eles. Ó. Aquele que dentre vós está sem pecado. Olha o contrário. Olha só como é que a coisa funcionou no espírito deles, né? Jesus falou, aquele que está sem pecado seja o primeiro que atire a primeira pedra, né? Então, o que aconteceu? Os velhos foram os primeiros a lançar as pedras fora. Desde o mais velho até o mais moço. Ó. Desde o mais velho, e diz assim, e ouviram e saíram um a um. Ou seja, eles fizeram aquilo um a um. Foi uma coisa tão de Deus aquilo ali, irmãos. Tão poderosa. Que fez como se eles estivessem fazendo uma fila ali, ó, para cada um deixar o seu peso de condenação, como se fosse um robozinho, assim, um a um. Mas por quê? Porque quando aquela palavra ela foi lançada por Jesus, ela fez a separação que ela sempre faz. E ela fez aquela separação de tal maneira cortante que chegou, ordenou os pecadores ali. Você nunca tinha prestado atenção nisso, né? Nem eu. Deus nos revelou isso agora. Um a um, eles foram deixando as pedras. Um a um. Desde do mais velho, olha o que diz a palavra de Deus, ó. A começar pelos mais velhos até os últimos. Ou seja, os mais velhos foram deixando, que tinham uma bagagem mais concentrada ao longo dos anos, daquelas coisas que Jesus perguntou se eles não tinham. E aí, um a um, foi todo mundo deixando aqueles pesos de condenação. Ou seja, as pedras que eles iriam lançar contra aquela mulher. A morte era a tentação, né? E o fim também, a morte, ela esperava por aquela mulher. Quando ela chegou ali naquele lugar. Mas ela estava diante daquele que diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta. Você quer Deus, o Pai? Você quer a vida? Você ama Deus e ama a vida? Você não vai conseguir chegar a Deus e a vida eterna sem Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, Ele é a própria vida que você tanto quer. Ele é a vida que você quer ter paz, que você quer ter a tranquilidade novamente, a mansidão, que você quer ter aquela harmonia, que você não quer ter mais que se preocupar com detalhezinho, você quer tirar essas amarras, meu irmão. Minha irmã, o nosso Deus, Ele quer transformar a sua vida ao ponto de você andar leve assim, sem nenhum peso de acusação e muito menos de condenação pairando sobre a sua cabeça. Não! Ele quer que você
tenha sobre a sua cabeça o céu de Deus. Que você levante e diga, meu Deus, muito obrigado, porque minha vida é uma bênção. Isso é que Ele quer para a sua vida. Ele quer transformar. Mas para isso é preciso que você faça o que Ele está te dizendo pela palavra. Eu não sei o que Ele tratou contigo agora. Eu sou de Deus como instrumento para pregar o Evangelho para você. Mas especialmente no seu coração, irmão. Ele está falando de uma forma tão vigorosa, tão clara, que você sabe porque sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que se arrepender e deixar o pecado, e deixar o adultério, e parar com essa prática, irmão. Não sei que prática é essa, mas é melhor que você corte fora isso daí do que você tentar ficar com essas coisas e ir inteiro para o inferno. Jesus falou isso. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor você entrar no reino do céu com um só do que você tendo dois e ir para o fogo do inferno. Se tua mão te escandaliza, corta. Que melhor te é entrar, né, dessa forma, amputado, entenda isso espiritualmente, no reino dos céus, do que tendo os dois membros ir para o fogo do inferno. Eu não sei o que você vai ter que cortar. Deus tratou com você. Mas o importante é que você entenda que o seu Deus está te falando tudo isso porque quer o seu bem. Ele quer te exaltar, irmão. Ô, irmã, Ele quer fazer sua família ser uma bênção novamente, restaurar o seu casamento. Faça um esforço de lealdade. Faça isso. E Deus vai mudar a sua sorte. Diga graças a Deus. E aí, meus irmãos, para a gente terminar, né? Em versículo 10, só para retomar aqui. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Oh, que resposta, que alegria que ela devia estar, né? Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, daquela condenação ali, ela tinha se livrado, né? Pela palavra de Deus. Mas ela estava diante daquele que é o Senhor. E alguém pode pensar assim, poxa, mas do jeito que eu estou não tem mais jeito. Não. Tem jeito para você sim, rapaz. Ô, mulher que me ouve. Tem jeito sim. É o Senhor Deus que está, através dessa palavra, falando contigo que você tem jeito. Ela não foi condenada. Diante dela estava o nosso advogado, não o juiz. Não era tempo de juízo. Era tempo de salvação. Era tempo de libertação. E este é o tempo, o ano aceitável do Senhor, o tempo que Deus está te aceitando, meu, que eu estou anunciando para você. É esse tempo de Deus que Ele está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus vai te aliviar. O Senhor Jesus vai tirar esse peso, essa ameaça, esse tormento, essa vergonha, essa separação, essa desgraça, essa destruição de lar que aconteceu por causa do adultério na sua vida, ou na vida daquele que você intercede, né? Você está intercedendo por alguém. Deus vai tirar isso. Mas é importante que você se firme na palavra de Deus, que você se apegue nela e creia de todo o coração e faça aquilo que Deus te disser para fazer. Porque se você fizer aquilo que Deus te disser para fazer, a responsabilidade não é mais tua, é de quem? Né? Você entendeu? Então você pode ficar tranquilo, porque Deus não falha. Porque jamais alguém vai poder dizer, olha, confiou em Deus, mas Deus não honrou. Não. Deus ele é fiel. A palavra de Deus diz. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir a palavra que Ele te deu, a promessa que Ele te fez. Ele vai fazer
se cumprir na tua vida, seja fiel a Deus, você vai ver que aquele que é fiel a Deus também é fiel ao cônjuge. Não adianta, irmão, você achar que, não, Deus vai me entender, ou irmão, que Deus vai chegar e não, o caso dela é diferente. Porque se você não é fiel àquela pessoa que você vê, que é o seu cônjuge, como é que você vai ser fiel àquele que você não vê, que é Deus? Deus é espírito, né? Então, o seu cônjuge você vê, e você é fiel a ele. Então você tem grande chance de ser fiel a Deus. Mas se já não é fiel ao cônjuge, certamente não será fiel a Deus. Porque vê o cônjuge, está com o cônjuge, sente o cônjuge, trata o cônjuge e é infiel, a Deus também não vai ser fiel. Por quê? Porque Jesus avisou, aquele que for fiel no pouco, será colocado sobre muito. Não é pouco o meu casamento não, você não sabe o que eu estou passando, irmão. Eu estou te apresentando o Deus que pode todas as coisas. E nas suas promessas não há nada impossível, irmão. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é poderoso para fazer. Não tem ninguém que possa dizer, não, vai ser diferente. Se Deus disser que vai ser como Ele te prometeu na palavra, fique tranquilo, já pode glorificar, diga glória a Deus, porque a bênção é minha. A bênção é sua, irmão. Você recebeu essa palavra? A bênção é sua. Agora entenda uma coisa importante que eu vou te dizer agora. Você que já recebeu essa palavra. Foi como a primeira parte de tudo que aconteceu com aquela mulher. A primeira parte aconteceu, né? Os acusadores lançaram fora as pedras e tal. Mas faltava uma coisa ainda. Ela tratar com Jesus. Ela tratar com Ele. E no momento em que ela levantou e percebeu que o poder de Deus tinha agido ao favor dela, aí sim Jesus perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. É a primeira parte do tratamento, da tratativa que você tem que ter com o Senhor Deus. Você que caiu em adultério e que estava até agora há pouco, antes de ver esse vídeo, você praticou e veio. Deus te chamou aqui para te tirar desse caminho de morte. Então, irmão, preste atenção. A primeira parte foi, ela foi livre daquele peso de acusação, pelo poder de Deus. Mas e aí? Ela estava tratando com Jesus agora. Jesus perguntou para ela e ela disse. Aí Jesus falou para ela assim, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Glória a Deus. Ela teve ali a bênção completa. Ela foi levada ali para a vergonha pública de todo o povo. Além disso, para ser, não que fosse essa primeira intenção dos fariseus, porque não era. A intenção deles era tentar Jesus. Mas eu estou dizendo, como consequência, ela foi levada ali e estava no vexame diante de todo o povo, daquele jeito que ela estava. Além disso, ela foi ali naquela situação, no coraçãozinho dela, ela deve ter pensado, hoje eu morro, porque eles vão me apedrejar. Eles estão me levando lá para isso. Ela já conhecia essas práticas antes, né? De outras pessoas. Talvez ela tenha andado muito tempo oprimida. Meu Deus, um dia eu espero que o Senhor me livre, porque um dia eu vou acabar morrendo apedrejado. E ela foi levada até ali para aquilo, a princípio, né? Depois a Bíblia nos revela aqui para que foi mesmo. E a gente já sabe. Então, meus irmãos, o que a gente percebe é que aquela mulher chegou ali naquela situação e aí ela teve um encontro com a vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tirou todos os acusadores e disse também para ela, nem eu te condeno. Glória a Deus. Ela estava completa, feliz, mas ela precisou ouvir uma coisa muito importante. E Jesus disse assim para ela, vai-te e não peques mais. Irmão, você caiu em adultério? Nós vamos terminar, eu vou orar aqui até para quem assistiu o primeiro vídeo. Convido a você que não assistiu, que assista o primeiro vídeo dessa série. Você vai entrar no portal www.evangelon, O-I-N no final, N de Nair, evangelon.org. Lá nos links tem assim, pregações. Você vai entrar,
e vai corrido até embaixo. Você vai encontrar essa pregação número 1 desse intitulada Vencendo o Adultério, que essa é a número 2. E eu te convido a assistir também. Assista essa pregação. Então eu vou fazer já uma oração para quem assistiu a primeira parte e você que está assistindo hoje a segunda parte. Mas entenda, você que passou por esse problema do adultério. Você praticou, você não sabia e vivia por aí, não até entrando na carne, né? Como as pessoas falam, não, eu não adulterei, não, mas vivia olhando, né? Pessoas fora do seu casamento por aí. Você tem que olhar o seu cônjuge. Eu vou te dar aqui um segredo, você que é homem, né? Ou você que é mulher que está com esse problema. Sempre que vier uma tentação na sua mente, lembre-se, faça aquela força de lembrar do seu cônjuge. Eu não sei se é no vestido de noiva, no vestido do noivado, não sei. Eu estou dando um exemplo do homem para com a sua mulher, né? Você coloque na sua mente aquela imagem que você teve do seu cônjuge, vamos dizer que é a sua esposa, mais linda que você já viu. Uma vez que você olhou para ela assim, sempre tem, né? Aquela vez que você lembra assim, como se fosse uma foto que nunca sai da sua memória. Faça esforço, irmão. Ou seja, ocupe a sua mente com aquilo que deve estar na sua mente. Ou seja, você vem uma situação de tentação, além de você resistir à tentação, até falar, em nome de Jesus, demônio, está amarrado, sai daqui. Mas coloque na sua mente a imagem do seu cônjuge naquele traje mais lindo, naquele dia tão especial que ficou tão marcado para você. Faça isso. Isso aí vai ser mais uma forma de você colocar mais uma tranca na sua porta contra toda a investida do maligno para tirar você da presença de Deus. Não permita isso. Em nome de Jesus. Firme na sua mente a imagem, não de alguém fora do casamento, mas do seu cônjuge tão especial que você jamais esqueceu. Amém? Então, mas preste atenção agora. Hein? Isso é muito importante. Eu sei que você pode estar leve aí. Já com esta palavra, ela tem poder, irmão. Eu sei disso. Eu não duvido disso. Eu tenho certeza absoluta disso ao contrário. Você pode estar alegre, leve, se sentindo melhor, respirando mais aliviado já. Você imagina depois da oração que eu vou te convidar a fazer. Mas eu te digo uma coisa, irmão, isso é muito importante. Jesus falou, vai e não peques mais. Por que ele falou isso para ela? Porque, irmão, Deus não quer escrever o nome de uma pessoa na terra. Não quer. Ele deseja que o livro da vida esteja cheio de nomes, repleto de nomes. O livro da vida é o livro em que cada pessoa que estiver com o nome escrito nesse livro vai entrar no reino dos céus. Quem não tiver, não vai entrar. Por quê? Porque o nome dessa pessoa vai estar escrito aqui na terra. E, irmão, que conversa é essa? Eu nunca vi isso, nem ouvi falar. Né? Uma pessoa que ela volta, irmão, a praticar aquilo que Deus ali... E ela provou do poder de Deus. E Deus se revelou a ela, mostrou para ela. Olha, eu existo. Você tratou com o meu espírito, você conheceu o meu espírito, e você provou do poder. E isso te salvou. E depois essa pessoa volta a fazer aquela mesma coisa, irmão. Dificilmente. Eu não estou aqui para julgar, mas a palavra de Deus diz que essa pessoa, ela levou o vitupério a Jesus na cruz do Calvário, na cruz padecendo ali de novo. Levou o vitupério, ou seja, a vergonha pública, o sacrifício que Jesus fez por ela na cruz. Então essa pessoa, ela não vai ter salvação. Ela vai, por causa de voltar, tendo provado do poder de Deus, tendo sido liberta, tendo sido salva, né? Sua vida foi salva. Ela vai e volta àquela prática. E Jesus advertiu aquela mulher. Ela estava feliz, ela tinha provado do poder de Deus,
ela foi ali diante do Senhor, ela não tinha como negar, não me conhecia. Não. Ela sabia. Sabia quem tinha feito, quem ele era. Até porque ela diz assim, se observa o que ela disse. E ela disse, ninguém, como é que é seu nome mesmo? Não virou assim para Jesus. Ela disse, ninguém, Senhor. Ela bem sabia quem ele era. E ela tinha tratado especialmente com ele. E especialmente Jesus tinha livrado ela de uma morte terrível. Morrer apedrejado. Uma palavra. No poder de Deus, ele mudou a sorte dela. Para melhor. Mas ele disse para ela, vai-te e não peques mais. Jeremias, irmãos, 17:13 diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Olha aí. Está vendo? Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Abandonaram. Não adianta que no dia do juízo vai dizer, olha, você tinha uma esperança, que é a esperança de Israel, o Senhor. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Eu creio que aquela mulher, quando chegou ali naquele lugar, e levaram ela para Jesus, quem sabe se ela não esperava, poxa, uma boa coisa de Jesus. Né? Tem pessoas que estão muito longe de Jesus, até nas suas práticas, nas suas companhias, nos seus amigos, nas suas redes, estão longe de Jesus, muito longe. Mas porque já ouviram falar alguma coisa ou outra, tem alguma boa esperança de Jesus no dia que for diante dele, né? Pois é, mas a sorte dela foi que ela foi diante de Jesus numa situação de condenação onde ele não era o juiz. Ele estava aqui para salvar o mundo. Ele é o nosso advogado. Levaram ela no advogado e ele absolveu ela. E hoje ele te convida para ser absolvido. Mas ele te alerta também que você vá, ou seja, volte a viver, mas não peque mais. Não esqueça desse alerta, a fim de que o seu nome esteja certamente escrito no livro da vida do Cordeiro, e não na terra. Amém? Então eu te convido agora, irmão, irmã que me ouve, vamos orar. E aí eu vou apresentar a sua vida a Deus e pedir a liberdade, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu vou pedir a liberdade na sua vida, amém? Feche seus olhos, se for possível, né? Se você estiver em uma situação possível. Feche seus olhos, curve sua cabeça e eu entro orando. Meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, te agradecendo por esta palavra tão poderosa que o Senhor nos deu. Louvado seja o Teu nome, é para a Tua glória e para a nossa vida abundante, Pai. E em nome de Jesus eu te apresento todas essas pessoas que me ouvem e assistem esse vídeo intitulado Vencendo o Adultério, Pai. O Senhor as trouxe para ver, assistir esta programação, esse vídeo, para que elas pudessem ter vitória na vida delas contra este pecado tão terrível que é o adultério, Pai. Em nome de Jesus eu te apresento estas vidas e eu te peço, meu Deus, que o Senhor ouça a oração que eles farão repetindo o que eu disser. Em nome de Jesus. Irmão e irmã que me ouvem agora. Eu vou fazer uma oração a Deus de você que está arrependido e quer o perdão dos seus pecados e quer que a prática do adultério saia completamente da sua vida. Você deixa isso agora diante do seu Deus e quer
ser liberto, quer que Deus entre com providência e poder na sua vida para tirar tudo aquilo que é do maligno, então diga assim comigo em oração: Senhor meu Deus, responda comigo, Senhor meu Deus, eu te confesso que caí em adultério e eu te peço, perdoa-me, eu me arrependo de todo o meu coração e te digo, meu Deus, limpa-me em nome de Jesus e para sempre me ajuda a me manter limpo, íntegro e fiel em todos os meus caminhos. Abençoa-me, Pai, para que eu possa me acertar com o meu cônjuge. Cura o coração do meu cônjuge por tudo de errado que pratiquei. Em nome de Jesus, eu te peço, limpa-me do alto da cabeça à planta dos meus pés com o sangue de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Agora feche os seus olhos aí, por favor, que eu vou ordenar que todo o mal saia da sua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, seus diabos e demônios, acusadores, que estavam agindo na vida desta pessoa que estava em adultério, atormentando ela, perturbando, colocando mais e mais laços na vida dela, estão amarrados. Em nome de Jesus eu os amarro e eu os ordeno, peguem tudo que é de vocês e saiam da vida dessas pessoas agora. Eu ordeno em nome de Jesus, enquanto não saírem, levando tudo que é de vocês, em nome de Jesus vão sendo queimados a partir de agora. Fogo consumidor caia sobre esses demônios e diabos, até que saiam levando tudo que é de vocês, e esse fogo os queimará do alto da cabeça à planta das patas. Em nome do Senhor Jesus, saiam. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu te agradeço pela vida de cada um desses ouvintes e peço-te, Pai, que o Senhor fortaleça aqueles que estão orando, intercedendo, ficando na brecha por alguém que pode estar no adultério, e esta pessoa não é propriamente ela que estava em adultério, nem o cônjuge dela caiu em adultério, mas ela está intercedendo por uma pessoa, meu Deus, que teve essa fraqueza de adultério. E eu te peço, fortaleça essa pessoa que intercede, ajuda ela, dá direção de oração para ela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu rogo-te pelas famílias agora, famílias que tiveram mancha, vexame ou destruição. Meu Deus, restaura os casamentos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Restaura a honra desses que caíram, a honra conjugal, a honra familiar. Tira dos filhos todo ressentimento, toda amargura, toda tristeza, toda a depressão, meu Pai. Tira dos filhos todo o buraco que caíram por causa do tropeço dos pais ou do pecado dos pais. Meu Deus, em nome de Jesus, tira as doenças. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, todas as perturbações e as dívidas. Em nome de Jesus, que entraram por causa da porta anterior chamada adultério, deste pecado tão destruidor chamado adultério. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina todos nós a mais e mais sermos fiéis a Ti e àqueles que são nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, as suas famílias. Vá nesta liberdade com que Cristo te libertou, em nome de Jesus.